Ainda se tem algumas dúvidas sobre a legislação em relação à prática de tiro, posse de arma, mudaram algumas regras em relação àquilo que é possível no Brasil, desde que assumiu Luiz Inácio Lula da Silva, o novo presidente, e a gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha uma visão um pouco diferente, mais permissiva em relação a isso, ao uso de armas, à prática, a clube de tiros. Então, por isso a gente vai falar agora com a advogada e presidente do CTK, Clube de Tiros Lajeado, a Joana Frantz, que está aqui conosco para falar daquilo que está em vigor, daquilo que as pessoas estão tendo dúvidas, a começar pela nova regra de que as armas de fogo adquiridas e apresentadas até 2019 possuem até 60 dias para serem informadas à Polícia Federal. A começar por isso e daqui a pouco por outras mudanças aí que são importantes para esclarecer para a nossa população. Bem-vinda aqui à programação da Rádio Independente. Joana, boa tarde. Obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui, podendo tirar essas dúvidas do pessoal, né, de uma pauta que está tão em vigor agora, tão debatida, né, por quem está nesse meio, quem gosta de armas, quem tem armas, é uma necessidade de ficar informado, né, com essas mudanças. E quais são as principais a partir dessa? Tem uma questão do registro. Isso. A principal, né, o que tá sendo bastante repercutido agora com relação a esse recadastramento, né, porque essas armas, elas já são cadastradas hoje no SIGMA, né, que é o Exército, o Exército Brasileiro. Todas as armas adquiridas estão cadastradas. No acervo de CAC, que são os caçadores, colecionadores e atiradores esportivos, né? Todos os CACs, eles têm as suas armas registradas pelo Exército, né? A competência é o Exército quem registra essas armas. Esse decreto, tudo começa pelo decreto que foi emitido no dia 1º de janeiro de 2023, né, agora, pelo Lula, que disse, então, que teríamos o prazo de 60 dias para registrar essas armas dos CACs, né, todas elas adquiridas lá desde a emissão do decreto de 2019, todas essas deveriam ser recadastradas no sistema Sinarme, que é o sistema da Polícia Federal, né, a quem cabe a Polícia Federal registrar. Porém, existe a legislação que define que as armas dos CACs são de competência exclusiva do Exército e não da Polícia Federal. Então, por isso que se tem uma divergência muito grande, um questionamento muito grande dos armamentistas, das federações, né, de tiro esportivo, nesse sentido, de que esse recadastramento na Polícia Federal é ilegal, é inconstitucional, né, porque eles já são armas registradas no órgão competente, que é o Exército Brasileiro, porém está sendo exigido um recadastramento na Polícia Federal a quem não é competente para fazer esses registros, tá? Esse decreto, então, após ele ser emitido, exigiu aí toda uma logística, né, de organização da parte da Polícia Federal para fazer uma forma de recadastrar essas armas, né, porque até então não existia. E ficamos dias aí em contato com a Polícia Federal para tentar entender como que deveria ser procedido esse recadastramento para passar para todas as pessoas que precisavam fazer, né? Teve bastante dias aí onde a Polícia Federal teve que sentar, reunir e definir como que ia ser feito esse recadastramento, né? E alguns dias atrás, então, foi emitida a portaria onde trouxe a forma com que deveria ser recadastrado esse armamento. Então, até o dia 1º de abril, né, a gente tem aí esses 60 dias que se encerram no dia 1º de abril para fazer o recadastramento de todas as armas, inclusive as de calibre restrito, tá, de todos os CACs que foram adquiridas a partir de maio de 2019. Para vocês, Clube de Tiro, CTK, o que mudou? Porque a gente sabe que para abrir um clube de tiros agora ficou difícil, né? Para não dizer inviável no momento. Mas para quem já tinha o clube de tiro funcionando, vocês estão aqui em Lajeado desde quando mesmo, Joana? Já vão fazer 2 anos em maio. 2 anos. Começou em Santa Cruz, né? 2018. O Clube de Santa Cruz é uma franqueado, né? Uhum. O CTK é uma franquia. Certo. Então a gente tem clube em Santa Cruz, Lajeado, Caxias, Soledade, Passo Fundo, Juí,
enfim, fora do estado também, né? Ok, mas aqui em Lajeado, fechando 2 anos então. Isso. Para vocês, mudou alguma coisa? E para os praticantes, mudou alguma coisa? Mudou um pouco o fluxo, né, de atiradores treinando no clube, porque antes se tinha o direito de portar a sua arma de CAC, né, a arma de atirador esportivo. Um atirador esportivo, quando iria até o clube para praticar o tiro esportivo, ele tinha o direito de ir com essa arma portando, né, na cintura, enfim, portando ela de casa até o clube. Só que agora, com esse decreto emitido pelo Lula no dia 1º de janeiro, revogou o decreto anterior que autorizava, tá? Então, agora o CAC não tem mais esse direito de transitar com a sua arma de casa até o clube portando. Ele tem a posse, ele pode estar com ela em casa, mas não pode sair com ela, é isso? Exatamente. Antes ele tinha o direito só de transitar de casa para o clube, né? Mas agora ele não tem nem esse direito mais. Em casa ele pode ter? Em casa ele tem que ter, né? Ele tem que estar com a sua arma em casa. E o que isso interferiu? Quem tem arma agora só pode carregar a sua arma guardada na maleta dela, separado das munições e do carregador. Então isso dificulta muito um pronto emprego no caso de uma emergência, né? Muita gente que tem arma hoje, as pessoas sabem que tem arma, né? Então, por exemplo, fica muito mais visada a pessoa que tem arma e é CAC. Porque agora as pessoas que sabem que ela tem arma e que vai para o clube, sabem que ela não pode estar com a arma pronto emprego, né? Isso, em casa isso pode torna estar ela muito mais vulnerável. Em casa também tem que estar separada? Não. Quer dizer, se um assaltante entrar na casa de alguém que tenha a liberdade, que tenha tudo registrado, ele vai ter que abrir a maleta, colocar a munição para enfrentar o ladrão? Exatamente. Então, tornou os CACs muito mais vulneráveis, né? Então, isso acabou diminuindo o fluxo, né, de atiradores praticantes, de atiradores que treinam, né? É porque a pessoa não pode levar a sua própria arma para fazer o treino, é isso? Exatamente. Não, ela pode levar a sua arma, só que ela pode levar nessas condições, separada, né? Munição de um lado, carregador de outro e arma de outro. Isso fez com que as pessoas deixassem de ir, talvez, ou diminuíssem? Deixassem de ir, exatamente, pelo risco que elas correm de transitar da sua casa para o clube com a arma. Entendeu? Porque arma, querendo ou não, é um bem visado. É um bem caro e é um bem visado pelos criminosos, né? Então, torna essa pessoa muito mais vulnerável. Você está querendo dizer que aumenta a vulnerabilidade, aumenta o risco para quem tem essa condição de ter a arma. Sem dúvida nenhuma. Mas por estar separado da munição. Daqui a pouco a pessoa pode ser abordada no trajeto e... Porque com essa legislação, todos os criminosos que têm interesse em furtar, roubar arma, eles sabem que o CAC não vai estar com a arma pronto emprego. E eles sabem todos que têm? Não sabem todos que têm, mas geralmente redes sociais denunciam, né? Por exemplo, alguém que tem arma já postou uma foto no clube atirando, né? Enfim. Então, essas pessoas se tornam muito mais vulneráveis nesse trajeto. Não pega tanto a sua área, mas daqui a pouco você vai ter a resposta. Joana Franz, que é advogada e presidente do CTK Clube de Tiro Lajeado. Se a pessoa que é CAC estiver transitando e for parado pela polícia e estiver com a arma na cintura, enfim, municiada, carregada e não separado, o que acontece? Porte legal de arma de fogo. E aí? Vai para a delegacia e responde a um processo criminal. Mas nesse caso, chega a ser presa ou... Se ela não for réu primário, o que provavelmente ela vai ser, porque para ter uma arma na condição de CAC, você não pode ter antecedentes criminais, né? Então, provavelmente, essa pena ela vai ser convertida em cesta básica, serviço comunitário, enfim. Isso se ela for réu primário, tá? Mas é um prejuízo muito grande para a pessoa, né? Ser condenada, ela vai perder o réu primário, entende? Então, tem todas essas consequências. Eu vou dizer, particularmente aqui, que para o trânsito... Eu já entendi que a Joana não vai pensar como eu. Pô, trânsito eu até entendo. Né? A pessoa não pode andar armada, porque a gente sabe, não são todos, e tem muita gente que acaba perdendo a cabeça, nem tem porte de arma e faz besteira aí no trânsito, por exemplo.
Mas qual é a finalidade do cara ter uma arma em casa e não poder se defender do ladrão, daquela pessoa que invade a sua residência? Porque a pessoa, imagina, entrou um ladrão, agora eu vou pegar a minha arma, eu vou começar a municiar. Chegou ao ponto, o cara já está dentro do meu quarto. Isso. Existem 2 órgãos competentes. Eu queria saber se tem uma movimentação, sei lá, de clube de tiros, de algumas organizações para tentar mudar essa legislação, esse novo decreto. Com certeza, existe uma mobilização tanto das federações, confederações de tiro esportivo, dos clubes de tiro, das lojas de armas, inclusive, né? Porque esse decreto também interferiu nas lojas de arma, tá? Todas essas lojas e clubes através do ProArmas, tá? Vamos desde o início para entender. Existem hoje 2 instituições que são responsáveis pelo registro das armas de fogo, que é a Polícia Federal e o Exército, tá? A Polícia Federal registra todas as armas que são destinadas à defesa pessoal. O Exército registra todas as armas que são destinadas ao tiro esportivo, à caça e à coleção, tá? Então, em tese, aquelas pessoas que têm arma registrada pelo Exército, elas têm uma arma com finalidade de tiro esportivo, de prática de tiro esportivo, não finalidade de defesa, né? Só que a gente sabe que se uma pessoa entrar na nossa residência, ela está cometendo um crime. E para resguardar a nossa vida da nossa família, a gente vai precisar usar arma de fogo, vai usar se precisar. Então, essa arma, ela acaba tendo a finalidade secundária de defesa. Aí está a explicação, então. Isso. Polícia Federal é para ter em casa, é isso? É para ter em casa ou portar, né? No caso de tu ter uma posse, tu pode transitar com a arma. Isso mas continua podendo. São armas que têm finalidade de defesa pessoal. Isso continua valendo. Isso. Pode andar com a arma ou pode ter ela em casa e pode Se estar municiada. Se a pessoa tem porte, sim. Aí é com... E qual é o percentual? A maior parte das pessoas que têm arma vinculadas ao Exército? São os CAC? Ou... Hoje eu tenho quase certeza que é pelo Exército, tá? Porque nesses últimos 4 anos, a gente teve uma crescente muito grande de registros de atiradores esportivos. Se eu não me engano, a gente tem próximo aí de 1.200.000 armas registradas no Exército como atirador esportivo, caçador ou colecionador hoje, Brasil. Uhum. E essa diminuição, né, de procura, por exemplo, de praticar o tiro ou também das lojas, vocês têm ideia do quanto diminuiu nesse período aí da informação, né? Que quando a gente recebeu a informação dos 60 dias aí de prazo, essa diminuição de frequência foi bem grande, assim, foi bem exponencial. Impactou logo, assim? Impactou logo. Até porque, assim, no início, era uma informação que não estava bem definida, né? Não estava bem definida. Então, surgiu muita dúvida, a gente teve que fazer várias todas buscas, as armas, várias né, informações, buscar com os órgãos competentes, né? E para tentar orientar os nossos sócios, os nossos clientes, ou quem é do meio, né, o meio armamentista, para que eles entendessem o que está acontecendo e entender que sim, que eles podem continuar praticando, né? E devem, porque quem tem uma arma tem que praticar, né? Tem que ser familiarizado com aquela arma, tem que saber manusear. Né? Em relação a... Bom, você falou que diminuiu bastante. Você sabe mais ou menos em quanto que diminuiu? Percentual, assim, olha... Mais ou menos. Dá para chegar aí nos 70%. Que diminuiu? Que diminuiu. Assim que saiu a notícia, a informação. E continua isso, João? A gente, assim, ó, tem um pouco de interferência aí pela questão da janeiro, fevereiro, né? Período de férias. Uhum. Mas em comparação ao mesmo período do ano passado, a gente notou uma queda bem grande. Essa queda em relação ao mesmo período do ano passado, 70%. Isso. Vocês acham que vai permanecer assim ou é questão de tempo para as pessoas irem voltando? Eu acho que é uma questão de tempo, até porque essas pessoas, essa quantidade de pessoas que comprou arma nesses últimos 4 anos, elas precisam manter uma habitualidade nos clubes. Tá? Porque senão elas correm o risco de perder o registro delas. E tem uma outra história também, eu não sei se para vocês é permitido, né? Da pessoa que não tem porte de arma, não tem registro nenhum, e que ela chega no clube de tiros e ela pode
alugar uma arma, vai lá, dá uns tiros e depois vai embora. Isso, como é que funciona agora? Se mantém, tá? O que o decreto fala? Em tiro recreativo, né? Que está proibido tiro recreativo. Só que os clubes de tiro, eles têm a parte de treinamento, né? A gente não a gente sim dá tiro recreativo, mas a gente trabalha muito com tiro instrutivo, tá? Que é diferente. As pessoas vão lá... Que é um treinamento, né? Um aperfeiçoamento. Por exemplo, uma pessoa hoje que tem interesse em adquirir uma arma de fogo, tá? Ela precisa passar por uma avaliação de tiro, né? Estar apta por um instrutor credenciado pela Polícia Federal. Ele tem que fazer uma avaliação com essa pessoa e dar um laudo de aptidão, né, ao manuseio de arma de fogo. Isso passa por vocês? Sim, muitas vezes? Tudo faz lá no clube, né? Para essa pessoa estar apta, passar nessa avaliação, ela precisa praticar. Então, ela vai precisar ir no clube, que é o local onde ela pode praticar. Então, a gente sim consegue atender as pessoas que querem fazer o tiro instrutivo, tiro de aperfeiçoamento, né? Aprender a atirar, isso sim. Fábio de Lajeado diz, 2 colocações. Eu vou tentar filtrar aqui, tá, Fábio, em relação aí a preferências políticas, né? Essa lei vem de alguém que anda com segurança armado, aí fica fácil. Seguranças do Lula vão andar desarmado também. Daí agora o bandido invade a minha casa e eu pego a arma e digo, espera aí que eu vou carregar. Ele coloca até um emoji de palhaço aqui, mais ou menos a mesma reação que eu tive, mas para deixar claro, então, isso é em relação aos CACs, porque aquele que tem o porte de arma não muda, ele pode continuar tendo a arma carregada em casa. Importante, né? Porque são casos diferentes. Luiz, essa lei é uma vergonha, tu tem uma arma e não pode se defender. Ajuda a bandidagem, é o que ele diz aqui. O outro, ele diz para não citar o nome aqui. É uma pergunta, a arma adquirida que foi liberada pela Federal não precisa recadastrar? Não precisa recadastrar, tá? As armas que já são registradas na Polícia Federal não precisa fazer o recadastramento. Então, quem precisa, vou reforçar isso bem, né? E como faz? Isso, tem uma pergunta, inclusive, aqui do ouvinte, que se ajudam a fazer essa questão do porte legal. Daqui a pouco vocês conseguem ajudar também? Isso. A gente faz o recadastramento, tá? Lá no clube. A gente tem esse serviço, tá? Mas vamos lá. Quem precisa fazer o recadastramento? Todas as pessoas que têm CR e têm armas adquiridas... CR... certificado de registro de atirador esportivo. O que é o CR? É a autorização que a pessoa tem para ser atirador esportivo, né? E aí ela tem o registro da arma, que é a CRAF, tá? Então, vamos lá. Todas as pessoas que têm CR e arma adquirida no seu acervo de CAC, tá? Adquiridas desde maio de 2019, precisam fazer o recadastramento, tá? Tanto quem comprou armas de calibre permitido, quanto calibre restrito, tá? A diferença é que as armas de calibre restrito, além do recadastramento, elas precisam também fazer o agendamento e levar essa arma na Polícia Federal pessoalmente para fazer a vistoria. Recadastramento vale por quanto tempo, Joana? Não tem um período, tá? Não foi estipulado. A princípio vai ser uma única vez, né? E aí a gente tem outro risco, tá? Porque uma pessoa que tem uma arma de calibre restrito no acervo de CAC e vai precisar levar essa arma até a Polícia Federal de forma presencial, tá entendendo o perigo? É uma arma de calibre restrito. Não pode estar carregada. Não. E aí corre o risco que você falou antes. Muito bem. Joana Frantz, advogada e presidente do CTK, Clube de Tiro do Lajeado. Faz aí a sua propaganda, então, onde é que fica a CTK, né? Para quem quiser ter mais informações, quem quiser praticar. Bom, a gente está localizado na rua Emília Bichecker, no bairro São Cristóvão, número 1071. A gente faz toda a parte de serviço de despachante, né? Aquisição de arma, registro de CR. O registro de CR agora está suspenso, né? Tanto para pessoas físicas quanto para
pessoas jurídicas, né? Ou seja, momentaneamente ninguém mais consegue se tornar um CAC ou abrir clubes de tiro ou lojas de arma, tá? Isso até que uma nova legislação entre em vigor. O que provavelmente vai acontecer aí no decorrer dos próximos meses, tá? Então, o clube assessora em toda essa parte relacionada à documentação de material bélico, né? De produtos controlados. A gente tem cursos lá, tem parte de vestuário, equipamentos táticos, acessórios, tem uma academia na parte de baixo também. A gente é um clube bem familiar, tá? A gente tem espaço kids, então a gente gosta de passar essa imagem de que a família inteira pode ir lá, pode praticar e que o tiro é, sim, um esporte legal e ele auxilia também no lazer, né? E aperfeiçoa aí tanto para a questão de defesa pessoal também. Joana, muito obrigado. Sucesso, esperamos que Obrigada. Os números melhorem, né? Isso. E Qualquer que seja uma onda. dúvida, a gente está à disposição. Pode entrar em contato lá com o clube que a gente vai receber o pessoal bem. Tá certo, muito obrigada. Obrigada, gente. Agora, faltando 10 minutos para as 4 horas, 38 graus e 7 décimos é a temperatura em Lajeado, intervalo e já voltamos.